Fala pessoal, beleza? Felipe na área, passando para mais um estudos para a semana aqui com vocês, né? Deixar a semana prontinha aí para a gente, pelo menos se preparar, né, para segunda-feira, porque considero que essa é a grande vantagem, né, de quem se prepara para algum tipo de cenário. Caso mesmo que esse cenário não aconteça, né, você tem a possibilidade aí de se adequar rapidamente ao novo cenário. Então, sem enrolação, começando aqui pelo nosso índice futuro, tá? Conforme até troquei uma ideia aí com o mestre Stormer no sábado, porra, agora tô com essa moral, posso falar isso, vou falar pro resto da vida agora. A gente tem um índice futuro aí, um padrão, na verdade, que ele só vem fazendo uh, máximas mais baixas do que a semana anterior, praticamente aí, tá? Até entendendo esse movimento, a gente poderia falar que ele está fazendo uma região de topo duplo. Quando a gente dá um D-zoom aqui, a gente pode até, né, ver essa possibilidade. Aqui a máxima do ano passado fez esse topinho anterior aqui lá em novembro. Então meio que ele pegou essa região, pegou ou não, né? Essa região aqui ela ficou como uma região de potencial resistência que vem se confirmando. Porém, como o gráfico ele vinha esticado aí de várias semanas na ponta compradora, ele começa também um processo corretivo, né? Se tratando, né, pelo conceito de médias móveis que eu tenho aqui, pelo conceito de médias, a gente está fazendo uma regressão pelo toque aqui na média móvel de 9, tá? Claro, não estou falando que essa média pode segurar, porque se o mercado ele vier para uma correção um pouco mais forte, nós temos dessa máxima até esse fundinho aqui, se tratando de retração de fibra, tem até 61,8 para corrigir. Se formos pegar aqui a cabeça desse pivôzinho no semanal, também pode ser testado. Acho que ele até conflui com uma retração de fibra. Vamos dar uma olhadinha aqui. Caso o nosso índice comece uma correção, não é que vai dar ali, ela vai dar milimetricamente aqui nessa cabeça do pivô, né? E lembrando, aqui é um gráfico semanal, então temos sim uma média móvel de 9, porém o preço se afastou bastante da sua média móvel de 20, da média móvel de 50, depois de toda essa sequência de alta aqui. Então sim, poderemos estar visualizando o nosso índice futuro corrigindo um pouco mais aqui nessas regiões, tá bom? Isso pelo contexto do gráfico semanal. Quando a gente traz para um contexto de gráfico diário, a gente percebe, né, que o nosso índice ele não está indo para lugar nenhum. Ele tem uma fronteira de gap aqui, que foi a nossa troca de contrato, né? Deixou um gapzinho aí que já foi testado, mas a própria retração de 61,8 ela vem funcionando muito bem, né? Só que, cara, é aquele negócio. Tinha todo um contexto aqui para a gente fazer, né, uma retomada, um pivôzinho na ponta compradora pelo gráfico diário, quando tivemos aí, né, o 61,8 alinhado com as médias aqui, e o preço ele falhou miseravelmente. Começa a ficar naquele processo que as médias começam a cortar o preço no gráfico diário. Padrão clássico de caixote. E uma média cortando os preços nunca é um bom sinal. E aí não tem retração de fibra que vai segurar, né, o preço eternamente nessa região. Então, por isso que eu falo, a gente pode visualizar um processo corretivo um pouco mais forte dentro do nosso índice futuro, tá? Esse conceito, essa ideia que eu tinha aí de um índice forte, um índice para cima aí, foi até essa semana, até esse candle 122 aqui, né, não consegui dar uma continuidade. Na verdade, aqui quando o candle 123 rompeu, eu falei, cara, nós vamos voltar lá para essa região de máxima do ano aqui. Não foi o que aconteceu, e aquele negócio, é como se fosse futebol, quem não faz, leva. Então a gente tem que ficar muito atento a um processo corretivo aqui, claro, sempre de olho em retração de fibra. E conforme o preço ele for realmente mostrando para a gente que vai acelerar na ponta da venda, eu vou tirar esse meu FIBO aqui dessa região e trazer ele lá para esse fundinho aqui, para a gente ficar realmente de olho nas retrações aí. Pelos 60 minutos, a gente percebe, né, aquele padrão clássico de caixote, assim como ele vem buscar topo, ele vem e mergulha para o fundo, né? Ele fica nesses movimentos bem agressivos. E quando ele apresenta uma queda, ele geralmente é mais por uma falha de topo, como tivemos aqui, né? Então tivemos o mercado abrindo, gap de alta, realmente fechou até mesmo com um padrãozinho de pivô para o próximo dia, dentro do mesmo dia começou a devolver tudo. Então a gente pode interpretar esses movimentos como caixote fosse, né? Falha de topo, falha de fundo, movimentos agressivos para ir buscar as extremidades, tá? Dificultando, né, para quem quer trabalhar aí realmente uma tendência dentro desse caixote que o nosso índice futuro se encontra. Então, muito cuidado, tá, pessoal?
Quando a gente traz aqui para um contexto de abertura, amanhã, o mercado abrindo, eu não tenho como sair pensando em compras para esse mercado aí amanhã, né? Porque a gente tem o preço trabalhando abaixo de todas as médias aqui nessa região. Vou tirar esse FIBO aqui. Este daqui é o FIBO maior. Vou tirar ele para não ficar poluindo. É só em caso da correção. Eu não tenho como pensar em compra, né, num índice futuro amanhã para o cenário de mercado abriu sem gap, digamos assim. Abriu sem gap, o que eu vou esperar, na verdade, é o rompimento dessa retração de 61,8 aqui do semanal, né, que vai estar rompendo esse caixotezinho da última hora de pregão e só vou aguardar o pullback. Ele oficializando um pullback para mim é venda e não tem o que faça eu não vender. Errado estaria se eu não vendesse, porque tem todas as médias, o preço trabalhando abaixo de todas as médias que eu tenho como referência aqui nessa região. Então é só uma questão de esperar realmente romper e operar o pullback. E tem sim que esperar o pullback, tá bom, pessoal? Porque quando a gente pega essa região aqui, já tivemos aí, né, o mercado tentando romper por outras vezes. Então a gente tem que trabalhar com o regulamento embaixo do braço. Rompeu a região, pullback. Aqui a gente vai trabalhar única e exclusivamente com o pivô de confirmação. Rompeu o pullback, eu entro no pullback, beleza? Caso o mercado ele abra até mesmo com um gapzinho de alta, aí no famoso chute de alta que a gente vai ter aí, fica complicado. Aí é trabalhar mais um gráfico de 2 minutos, né? FIBO dentro do dia anterior, para realmente a gente ficar de olho nas possíveis retrações dessa queda aqui que ele apresenta, para podermos trabalhar uma correção até a sua média móvel de 200, tá? E mercado abrindo sem gap, tentando buscar... Na minha opinião, se o mercado comprador aí seria perfeito, abrindo sem gap, né? Trabalhando acima do topinho prévio, acima das médias, a gente poderia até assim poder trabalhar de forma, digamos, um pouco mais segura. Eu não gosto muito de mercado com gap, tá bom? Então, na minha opinião, a saída de menor resistência para o nosso índice futuro é na ponta da venda, tá? Só tem que aguardar o pullback e não sair queimando o cartucho aí. Nosso Ibov, ele tá igualzinho, né, ao nosso índice futuro, ele trabalha, né, num processo de rompimento de uma retração macro de 61,8, rompeu uma bandeirinha aqui também no semanal. Teoricamente, graficamente falando, está lindo por uma continuidade de alta, né? Porém, é aquele negócio, já ficou aí um mês praticamente nessa região sem conseguir romper a máxima aí do ano. Então, aquele negócio, quem não faz, leva. No gráfico diário está totalmente lateral aí, tá? Então, trazendo contexto com o gráfico diário, a gente percebe que o mercado está totalmente lateral, sem direção. Então, muito cuidado aí, beleza? Vamos trabalhar, vamos dar uma olhadinha agora no nosso dólar futuro. Cara, e quem diria, né? Até comentei com o Stormer também no sábado, que antes eu tinha medo de trabalhar vendido no dólar. Hoje em dia tenho medo de trabalhar comprado. A gente percebe que realmente o dólar ele vem de 3 meses de forte queda, principalmente depois que perdeu aqui essa desgraçolândia, essa região de suporte aqui. Ele marcou até um pivôzinho pelo gráfico semanal, né? E entregou até mesmo o primeiro alvo deste pullback. Vou até dar um zoom aqui um pouco maior aqui. Ele entregou o primeiro alvo deste pullback aqui, que foi bem a mínima que ele fez ali, né? Vou projetar aqui para mostrar para vocês, né? Praticamente cravou o primeiro alvo. Se não cravou, foi por uns 10 pontos no gráfico semanal. Isso daí é cravar o alvo, tá? E agora, ele tentou uma reação na semana retrasada, né? Mas eu comentei até com o pessoal da sala, com vocês aqui também, né? E agora tínhamos uma região de fundo prévio, né? Se tratando também de FIBO deste movimento aqui. Então, o preço tem muito mais agora resistência para tentar um processo corretivo do que, né, seguir o fluxo aqui, né? Que vem, o fluxo que eu falo é seguir a tendência, né, pessoal? Que é uma tendência de baixa. Porém, aqui é Brasil, o dólar nesse nível de preço ele fica bem atraente, realmente, até mesmo para fazer um hedge. Então, temos que tomar cuidado, né? Aquele negócio, ele não está querendo subir, mas também está sem força para cair. Então, envolve muito mais sobre, né, política, economia, do que realmente única e exclusivamente gráfico. Mas, né, seguimos o conceito que o Palex sempre ensina muito bem. Siga o gráfico, essa que é a grande verdade, né? O gráfico, o preço ele desconta tudo, né, galera? Então é realmente interessante você se aprofundar um pouco mais em estudo, política, economia, né? Mas de verdade isso não vai te ajudar em nada num gráfico de 5 minutos. É legal para um gráfico diário, um gráfico semanal, para você ficar de olho, até mesmo se está realmente convergindo com que
o cenário político-econômico apresenta, beleza? Então, de novo aqui, passando para vocês, ele falhou miseravelmente em tentar trabalhar aqui acima dessa região, desse fundinho do semanal, aquele fundo prévio, entrou pressão de venda, já perdeu até mesmo a retração de 61,8 dessa pernadinha de alta. E aí temos um cenário que é o seguinte, índice dólar numa possível tendência de baixa, né? O índice trabalhando mais num contexto de correção e dólar, né, seguindo a sua tendência de baixa. Ah, Felipe, um dos dois está mentindo. Esse daí também é um conceito que ele já passa a ficar bem ultrapassado quando a gente traz para os dias de mercado atual, né? Não é 1 nem 2 dias que a gente já observa índice dólar caindo, e na verdade eles estão trabalhando muito mais com essas confluências, né? Com essas... Porra, me fugiu a palavra aqui agora, né? Mas então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Mesma coisa que a gente ficar olhando S&P e índice, né? Às vezes, na verdade, a maior parte do tempo a gente está descolado, né? Do que realmente colado com eles lá. Então a gente pode ter sim um cenário de índice dólar para baixo na ponta vendedora, tá? E aí que eu falo para você, você, se você está operando o dólar, é operar o dólar, né? Tira o olho do índice, porque é como eu comento com o pessoal da sala, a pior coisa que tem é você depender dos outros, né? Porra, para você fazer a sua operação aqui, você tem que olhar lá o índice subindo para você poder vender dólar. Legal, pode ser até um conforto emocional aí para o operador, mas na prática, não, na verdade, isso pode ser até uma armadilha para você, tá bom? Correlação, né? Então, quando a gente trabalha muito com correlação, a gente tem que ser bom nisso, né? Na verdade, tudo que a gente vem trazer para o gráfico, a gente tem que ser bom. Como eu falei ali, até numa resposta de uma caixinha no Instagram no sábado. É você ser um especialista. Um especialista sempre vai ganhar mais dinheiro do que um generalista. Então, seja um especialista. Vai usar correlação? Seja um especialista em correlação. Beleza? 60 minutos do dólar, né? O dólar fica bem técnico num gráfico de 60 minutos, principalmente quando ele marca esse pivôzinho aqui. Agora vem e marca novos pivôs aqui, deixando até mesmo um pivô dentro do pivô, né? Se tratando aqui na região de perda de mínima da semana anterior, a gente pode vir facilmente, né? Buscar aí a região de mínima do mês anterior no dólar, lá na região do 4,752,5, tá bom? Tem potencial para isso. Trazendo para o contexto de abertura, ele deixa até mesmo o dólar abrindo sem gap, na minha opinião, aí fica um cenário bem interessante para a gente trabalhar numa ponta vendedora, porque deixa até mesmo uma estrutura pré-pronta do dia anterior, né? Perna de impulso, correção, impulso, ele deixando um pivôzinho dentro do pivô aqui de pré-rompimento dessa região de fundo aqui, pessoal. Aqui a gente pode até mesmo pensar em antecipar uma venda, tá? Porque temos aí o conceito de médias, todos eles, né, apontando para baixo, uma média móvel de 200 extremamente pesada, a média móvel de 50, a gente tem até um alinhamento praticamente perfeito aqui em termos hierárquicos de média, né? 250, 20 e 9. Então é só uma questão do mercado abrir sem gap amanhã, a gente esperar um pivô dentro do pivô aqui. Eu, particularmente, eu vou sempre vender o pivô maior e reciclo aí, né, o stop do pivô dentro do pivô. Claro que eu não vou estar operando um gráfico de 5 minutos assumindo o risco aí de 30 pontos para operar um pivôzinho, tá? Então é esse, a saída de menor resistência também para o dólar amanhã é na ponta vendedora. Na ponta compradora fica, inviável, né? Eu trabalhar na ponta compradora, esse mercado abrindo sem gap nessa região. Para mim até seria mais interessante o dólar abrindo em gap, né? Para poder limpar essas médias aqui e depois fazer um processo de correção. A gente poderia até mesmo trabalhar com o Fibogap aqui. E aí, nesse caso, sempre de olho no 60, tá bom? 60 e 15 minutos. Mas se bem que se abrindo com um gapzinho de alta, já limpa todas as médias aí dos 15 minutos e dos 10 minutos. A gente tem que ficar mais de olho no 60 nesse tipo de situação aqui. Tá bom, pessoal? Esse é o estudo, né? Conforme eu vou começar a minha semana amanhã. Também falando um pouquinho sobre a agenda econômica aqui. Deixa eu dar uma olhadinha o que temos para amanhã. Segunda-feira geralmente não é um dia tão movimentado assim, né? Vou pegar aqui. Cadê? Tá aqui. Então amanhã a gente vai ter aí, mas nosso mercado vai estar fechado, a Cristina Lagarde falando aí às 5 horas e 15 minutos da manhã, né? Não acredito que nada que vá trazer volatilidade para o nosso mercado aí, né? Vamos ter aí o IGPM às 8 horas da manhã e o nosso Boletim Focus, né? Toda segunda-feira. E depois vamos ter o índice Empire State, né? Onde a gente pega aí o
os dados se eu não me engano, das 200 empresas de Nova York para a gente saber como que está o setor industrial, né? E é isso, nenhum indicador realmente relevante. Acho que a gente vai ficar muito mais atento aí à nossa agenda interna e amanhã. Beleza? Desejo a todos um excelente pregão. Lembrando, né? Vamos trabalhar sempre com conceito aí, com mais segurança. Não é porque é mercado futuro que você tem que sair se alavancando, correndo que nem um maluco nos primeiros minutos de mercado. Espera o seu operacional lhe dar o sinal, trabalha com a confirmação dele, né? A violação nas primeiras horas aí de mercado realmente exige uma experiência, uma intimidade operacional aí, e não é o que a gente observa dos operadores, né? Então tenha paciência, calma, espere os seus gatilhos operacionais, tá bom? Um forte abraço a todos e nos vemos no book de oferta amanhã. Valeu!